Olá, queridos amigos, uma boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e nós hoje vamos estudar o item 8 do capítulo 6 e eu gostaria então de começar lendo um texto como página de abertura para nós, um texto de Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos. E o título é Abnegação. E esse texto é resultante de uma reunião pública de 1959. Então, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos diz assim: no estudo da abnegação, que temos em Cristo o exemplo máximo. Emissário de Deus entre os homens, podia exigir um palácio para nascer, mas preferiu asilar-se no abrigo dos animais. Podia frequentar, na meninice, os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação que o contava entre os seus. Todavia, preferiu as rudes experiências na carpintaria de Nazaré. Podia aderir aos programas de dominação dos maiorais em Jerusalém, impondo-lhes a sua própria condição de missionário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes, revelando-se a eles sem violência. Podia escolher as damas ilustres para entreter-se com elas acerca do reino de Deus, através de tertúlias afetivas no terraço de casas nobres. Contudo, preferiu entender-se com as mulheres simples do povo, sem esquecer a filha de Magdala, submetida aos flagelos da humilhação. Podia insinuar-se no ambiente mais íntimo de Caifás, de Pilatos, e agradar-lhes a parentela para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos na via pública. Podia acumular ouro e prata, mobilizando os poderes de que dispunha, mas preferiu viver entre os desfavorecidos do mundo, sem reter uma pedra onde repousar a cabeça. Podia afastar Iscariotes, Judas, né, do círculo doméstico, depois de perceber-lhe os primeiros sinais de deserção. Todavia, preferiu conservá-lo entre os aprendizes para não lhe frustrar as oportunidades de reajuste. Podia agitar a multidão contra os detratores de sua causa. Entretanto, preferiu que os detratores a comandassem. Podia recorrer à justiça de modo a defender-se contra a perseguição sem motivo. No entanto, preferiu morrer, perdoando aos algozes, aliando-se entre os condenados à morte sem culpa. Não te despreocupes assim da abnegação dentro da própria vida, a fim de que possas auxiliar as vidas que te rodeiam. Supérfluo que nos enfeita é carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura, acima de tudo, o bem para todos. Se podes exigir e não exiges, se podes pedir e não pedes, se podes complicar e não complicas, se podes parar de servir e prossegues servindo, estará conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou a força de exemplos, e a melhoria do mundo começa em nós. Graças a Deus. Graças a Ti, amado Mestre Jesus. Aqui estamos, amado amigo, amado irmão, para mais um estudo do Teu Evangelho.
Ilumina-nos, Senhor. Ajuda-nos, ser conosco, que nós possamos refletir com clareza e começar a passos lentos, mas firmes, a seguir a tua diretriz, Senhor. Que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais, que tanto e sempre nos auxiliam, em nome dos nossos mentores, em nome dos dirigentes espirituais da nossa Casa do Caminho amada, e acima de tudo e sempre em nome de Deus, nós pedimos que possamos agora encerrar essa pequena prece e darmos início realmente ao estudo de hoje. Graças a Deus. Então, hoje nos cabe esse texto pequeno, bem pequenininho, em número de palavras. Como eu disse, é o item 8 desse capítulo, seria o último item do capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Então, nós vemos estudando o jugo leve, o Consolador prometido, e depois as instruções dos Espíritos, que começam no item 5 e vão terminar nesse item 8. É tão pequeno de letras, não é? Mas tão pleno, tão rico de significados, tão rico de lições básicas para nós, para o nosso crescimento. Nós vamos ver que nós vamos começar a entender a questão de como superar os obstáculos que nos aparecem no dia a dia, obstáculos que nós mesmos escolhemos lá quando organizamos a nossa reencarnação, a nossa vinda a esse planeta novamente, né? Tantas vezes que já viemos. Então, essa questão vai ser respondida na medida em que nos voltamos para o outro, em que nós vamos nos abandonar, não abandonando no sentido de deixar de cuidar do nosso corpo físico, que é esse veículo fantástico do qual Deus nos dotou para que nós enfrentássemos a encarnação nesse planeta, que sabemos que viemos com esse mecanismo apropriado ao planeta, onde nós estamos agora. Então, não é que nós vamos nos abandonar nesse sentido. É claro que nós precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar da maneira que nós nos alimentamos, de nos exercitarmos, enfim, de nos mostrarmos gratos a cada dia, a cada segundo, pelo dom da vida que o Pai Criador nos deu. Nós estamos aqui agora, nesse momento, encarnados nesse planeta Terra, né? E de acordo com, como eu disse, com a sabedoria divina, nós viemos vestidos de acordo com o planeta. Então, nós estamos, sim, independentes da matéria, para exercermos a encarnação. A questão é não nos apegarmos excessivamente às coisas da matéria, às coisas do mundo material. Porque o chamamento do mundo material é muito forte, é tentador, até porque nós estamos imersos no mundo material. Mas a verticalização, né, a nossa necessidade de crescer, de alcançar o mais alto, de nos conectarmos com a espiritualidade, é inexorável, é a lei divina do progresso da qual nós não podemos escapar. No Livro dos Espíritos, né, nós temos essa nossa conhecida questão 886, que nos traz, como o nosso Gilberto dizia, o BIP, né? A benevolência para com todos,
a indulgência, o I, né? A indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa diretriz, essa receita tão simples de 3 itens que nós temos a seguir. E as questões do capítulo aqui do Livro dos Espíritos, Perfeição Moral, nos mostram a quem nós precisamos vencer para nós conseguirmos nos pautar nessa divisa de que fala o nosso texto de hoje, nessa divisa do devotamento e abnegação. Nós vemos lá, a partir da questão 907, aqui fala das paixões, né? A questão 907 começa: o princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza. Não, as paixões não são um mal em si, os espíritos nos informam, não são um mal em si, de jeito nenhum. Elas existem em nós para o bem. A questão, como nos ensina aqui o Livro dos Espíritos, é o excesso. Nós precisamos dominar as paixões para que nós sintamos, nós possamos usufruir dos seus bons efeitos, mas sem nos deixar dominar por elas. E por aí as questões seguem, depois vocês podem ler, 908, 909, e na 909 tem uma coisa muito interessante. Essa questão é fantástica. O homem sempre poderia vencer suas más tendências, que é a nossa luta, né? Mediante seus próprios esforços, e os espíritos respondem sim, às vezes com pouco esforço. Pouco esforço. A gente nem precisa de muito. O que falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. E ele segue, e os espíritos seguem também nesses ensinamentos, até que na 912 nós temos assim: qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Ora, vejam, qual é a resposta dos espíritos? Simples e objetiva: praticar a abnegação. E é justamente a respeito da abnegação que o nosso texto de hoje está falando. Então, claramente, os espíritos estão dizendo para nós, claramente nós podemos vencer as nossas más tendências. A nossa luta é essa, né? E aqui no nosso texto, então, como é que começa? Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela, imploram por força. Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua que encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas 2 palavras. Olha que coisa simples e profunda. Que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais, que são o seu quinhão aqui na Terra. Usai, pois, como divisa essas 2 palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, seremos fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração trabalha melhor, a alma se acalma. Tudo que nós queremos é a calma de nossa alma, para que o nosso corpo, como diz aqui, não sofra mais desfalecimentos, visto que quanto mais o espírito é profundamente atingido,
mais o corpo sofre. Essa mensagem é somente do Espírito de verdade. Ela foi trazida em Havre, na cidade de Havre, no ano de 1863. Então, nós estamos aqui, no nosso planeta, nessa nossa condição, ainda em desenvolvimento, nessa luta do dia a dia, e a condição ainda, né, desse planeta de provas e expiações nos mostra, nos traz esses desafios, essas dificuldades que nós temos que transpor e que precisamos nos fortalecer para que possamos transpor de uma forma a aproveitarmos as lições, o aprendizado que sempre delas vem. Então, a questão é essa, é como nós passamos pelas adversidades. É a maneira pela qual nós conseguimos superar e crescer, porque o objetivo desses percalços é justamente o crescimento. É deles que nós precisamos para o nosso crescimento. Então, como é que nós atravessamos? Será que nós entramos em desespero? Nós nos vemos sem perspectiva, sem luz no fim do túnel? E onde fica a nossa fé? Onde fica? Nós temos a certeza que o nosso Pai não nos abandona e nem nos dá a cruz maior do que nós podemos carregar. Então, nós precisamos da fé e nós precisamos desse auxílio, como o auxílio, por exemplo, desse texto maravilhoso que nós estamos estudando hoje. E aqui, como vemos, né, nesse final do nosso texto, essa calma na nossa alma, não é? Eu ouvi que foi perguntado, ouvi numa palestra, né, que foi perguntado ao Chico, é, eu não sei as palavras exatas, mas assim, quem dentre nós sofria mais? E ele então diz, que quer dizer, o sentido, né, do que ele falou, que eu não sei exatamente as palavras, mas é quem mais olha para si mesmo, porque é até fácil de visualizar isso. Quando nós estamos ensimesmados, quando nós estamos preocupados com a nossa dor, com o que nós estamos passando, com essa diversidade, e nós nos fechamos em nós mesmos, sem olhar para o lado, sem ver mais nada, claramente nós vamos construindo um muro de sofrimento em torno de nós, como que uma cúpula que não nos deixa receber nada, que não nos deixa abrir para todo auxílio, para toda ajuda. É egoísmo, claramente, né? É o nosso egoísmo, é aquele moço que a gente precisa vencer, que esse moço que nós temos a maior dificuldade para vencer. Então, nós precisamos dessa vontade, como disse aqui o livro, a questão do Livro dos Espíritos, é essa vontade, é essa potência que Leon Denis nos ensina, potência da vontade, a vontade e a fé. E essa conquista que nós vamos adquirir do bem pelo bem, de realizar o bem para realizar o bem, e ponto, é um processo demorado, é um processo contínuo, e a cada momento nós precisamos, com muita perseverança, ir conquistando aos poucos. É a conquista do nosso próprio eu, é o vencer as nossas falhas, é o nosso renovar, é o nosso reformar. Então, esse pequeno em tamanho físico texto que nós temos hoje, que nós tivemos a graça de receber para refletir hoje, ele envolve questões primordiais da nossa existência como espíritos, primordiais da doutrina espírita, e ele nos mostra, então, mostra
claramente a diretriz, mostra o caminho que nós estaremos seguros trilhando. Nessa lição também, além da lei do progresso, como falamos, nós vamos refletir sobre causa e efeito, ação e reação, né? As respostas que nós recebemos, que a vida nos dá, de acordo com as nossas ações, ações que decorrem dos nossos pensamentos, que decorrem dos nossos sentimentos. Tudo está interligado. E nós, filhos de Deus, como um todo, somos um todo, nós, o planeta. Então, nossas ações refletem no outro, repercutem, reverberam, porque nós estamos nessa interligação com o outro e com o nosso planeta e com a espiritualidade. Então, apesar de nós não esperarmos nenhum pagamento pelas ações no bem que nós fazemos, no bem pelo bem, nós recebemos um pagamento muito maior do que nós poderíamos imaginar, porque é uma recompensa superior. Nós recebemos ajuda, nós recebemos ajuda da onde nem esperávamos, da onde nem pensávamos. Às vezes, alguém que a gente nem conhece vem falando alguma coisa que na hora nos dá uma paz, um auxílio que nós nem entendemos. E, às vezes, um texto que cai em nossas mãos para nós lermos, são coisas assim inesperadas que vêm dessa energia, dessa luz, com ação no bem sem nenhuma intenção de nenhuma remuneração, de nenhum agradecimento, de nada disso, parece que nós criamos em nós uma luz que acaba refletindo e acabamos recebendo luzes de outras pessoas também. E então, quando nós trabalhamos em favor de alguém ou em favor de um grupo, nesse devotamento, nesse desprendimento, nós acabamos fazendo refletir essa energia boa, que é a energia de Jesus em nós. Lá no capítulo 17, daqui mesmo do Evangelho, que é o Sede Perfeitos, né? O capítulo fala do dever, né? Ele fala, na verdade, ele diz que se refere ao dever moral, mas nós podemos também considerar o dever mesmo, em termos de cumprimento do dever, né? Que nós temos no nosso dia a dia, os deveres, muitos, né? Do dever material também. Então, o que seria a abnegação? Nós vamos cumprir os nossos deveres, nós cumprimos nosso dever sendo honestos, cumprindo as leis que nos regem enquanto sociedade, mas a abnegação implica, como trouxe aqui para nós a definição, que diz assim: ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, de uma causa, de um princípio ou de um grupo. É uma dedicação extrema. Então, e o devotamento seria o ato de doar, de ofertar em voto, devotamento, de dedicar, de empenhar, de consagrar. Né? A gente até usa o termo, fulano é devoto de quem, os nossos irmãos que são católicos, fulano é devoto
de algum santo, é o devotamento, é consagrar aquela entidade, enfim, aquela pessoa. Então, o cumprimento do dever é uma coisa. Agora, a abnegação vai além do cumprimento do dever. Ela, ela passa o cumprimento do dever. E não há lei que esteja regulando essa abnegação. É acima de qualquer lei escrita em palavras feitas pelo homem. Ela só é regida pelas leis de Deus, porque delas nós não saímos mesmo, não temos como sair, porque elas são perfeitas. Então, aí nós temos o resumo de todos os deveres que a caridade, como diz o texto, que a caridade, apoiada pela humildade, como fala o nosso texto, nos impõe. Então, quando nós renunciamos, por exemplo, a um momento de lazer, e numa noite fria, por exemplo, nós saímos da nossa casa quentinha e vamos fazer um trabalho com os irmãos em situação de rua, ou quando nós vamos, enfim, quando nós ultrapassamos a nossa zona de conforto, a nossa comodidade, quando nós estamos mesmo dispostos a superar os obstáculos que nos seguram em prol de um bem maior. Nós vamos renunciar àquela comodidade para, nessa abnegação, servir a outra pessoa, servir a um grupo, realizar uma ação no bem. E há tantas formas de fazermos isso. Basta que nós consigamos sair da zona de conforto e nos doarmos um pouquinho que seja. Mas esse movimento precisa ter, fundamentalmente, para que ele denote a abnegação, o devotamento, ele precisa ter um sentido puro. Ele precisa não necessitar de nenhuma paga, nem de um agradecimento, nem de um olhar agradecido, nada. Não é nada disso. É porque, a partir do momento que nós criamos alguma expectativa de uma retribuição, que seja um olhar, mas que nós esperamos e até nos decepcionamos, porque uma vez que nós esperamos, nós vamos nos decepcionar se não recebermos. Se isso acontecer, nós acabamos com essa ação. Nós esvaziamos o sentido dessa ação, nós desvalorizamos mesmo. Aquela ação no bem foi esvaziada, porque simplesmente não houve abnegação. Então, o sentido da abnegação morreu. Mas até é melhor fazer aquilo ainda um pouquinho esperando o agradecimento do que não fazer. Claro, do que continuar no sofá. Mas nós esvaziamos o sentido, nós criamos uma perda de valor para aquela ação. Então, até eu vi a história lá do mestre com um discípulo no templo, e o discípulo levou alguma coisa, alguma doação, enfim, e ficou lá esperando. E o mestre diz a ele, então, você está esperando alguma coisa? Você está esperando um agradecimento? Pois você fique sabendo que, se você doou, é você que devia agradecer. Porque nós devemos estar agradecidos sempre pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de doação, pela oportunidade de trabalho no bem,
que nos faz tão bem. Então, vamos reler esse texto fantástico, procurar outros textos, palestras, muitas coisas que há sobre esse tema. Esse tema é muito falado em todo o Evangelho. Jesus fala muito em devotamento e abnegação. Então, a doutrina espírita, a nossa doutrina, fala tanto também. E isso envolve, é tão básico, é tão nuclear, que envolve tantas outras coisas, como nós vimos aqui. Envolve coisas importantíssimas. Envolve a caridade, envolve a humildade, envolve o sentido de dever, envolve a superação do sentido de dever, envolve ação e reação, envolve a lei do progresso, enfim, envolve tudo o que nós precisamos para nos fortalecer e para vencer as nossas más tendências, para nós podermos trabalhar em nós o autoconhecimento, para nós podermos contribuir para o nosso planeta que precisa e que vai evoluir. Então, nós queremos evoluir com ele. Na verdade, nós somos ele, como eu falei, nós estamos todos cosmicamente unidos. Então, a evolução do planeta depende de nós. Então, que nós possamos aproveitar toda a oportunidade que nos aparecer e que nós possamos sentir esse bem, essa calma na alma, que nos fortalece, por consequência, o corpo também. Porque até nós esquecendo um pouco, nos voltando para o próximo, automaticamente nós deixamos de criar, porque nós somos bons em criar problema para nós mesmos, né? Nós somos bons em ficar matutando as coisas e revolvendo dentro de nós mágoas, sentimentos mais baixos, e com isso nos prejudicando e perdendo tempo de poder estar fazendo alguma coisa de bom e poder estar crescendo. Então, que nós possamos ser fortes, nós possamos saber que podemos contar sempre com muita ajuda e que nós possamos ficar ligados e não perder oportunidade de auxílio. Eu gostaria de encerrar só lendo aqui o finalzinho de um texto que eu recomendo até que vocês leiam também, que é no livro Ideal Espírita, na lição 80, chama O Salário da Abnegação, e que diz assim, é João Modesto que nos fala: qualquer trabalhador exerce suas atividades profissionais dentro dos limites determinados que o fazem credor de salário específico. No entanto, se o profissional em qualquer setor de atividade humana ultrapassa as fronteiras naturais das próprias obrigações, guarda merecimento superior à importância do vencimento estabelecido. Ele faz uma analogia, então, com esse trabalho físico do desenvolvimento do trabalho moral. Então, ele diz que, para que nós entendamos o que é abnegação, ele diz assim: semelhante salário extra corresponde à abnegação. Faze mais, ele termina o texto assim: faze mais que o dever pelo bem de todos, e conforme as lições de Jesus, amontoarás tesouros nos céus. Então, nós terminamos aqui. Um grande abraço a todos e eu recomendo novamente que procurem ler sobre esse assunto de hoje, encerrando esse capítulo do Evangelho, porque há muito que ler. Muito obrigada pela oportunidade do trabalho e até a próxima vez. Graças a Deus.